Sejam bem-vindos a todos que já participam do nosso vídeo diário, aos que estão chegando hoje, conectando conosco. É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez, hoje com o tema livre-arbítrio para o enfrentamento das provas difíceis. Que tema longo é esse, hein? Mas é aquilo que todo mundo, todos que estão assistindo, vai se identificar com as situações e opções que nós aqui ressaltaremos. O que é livre-arbítrio? Antes de iniciarmos o nosso tema, eu queria mandar um abraço para uma seguidora nossa aí, Ana Angélica, que pede oração para Ribeiro de Santana. Todos os nomes que estão nos falando, eu não vou ficar aqui repetindo, mas um dado momento a gente vai abrir uma ressalva para ressaltar os nomes que estão sendo solicitados oração, prece, vibração. Eu falei o nome dessa seguidora, que foi a primeira que nos enviou. Depois dela, muitos outros nomes estão sendo solicitados. Outra coisa também que a gente quer falar, lembrar a todos que querem colocar algum tema, alguma dúvida, alguma pergunta, já estamos abertos a esclarecer, dentro do possível, é claro, todo tipo de dúvida que surgir em relação aos temas que estamos falando, a algum tema que ainda não falamos, tá certo? Muito obrigado a todos que estão participando desse canal. Eu não falo porque não é uma proposta imediata, não é essencial a proposta, mas eu gosto me lembraram que falasse em relação ao dar o like e a se inscrever no canal, porque diz ao YouTube que estamos falando de algo que é produtivo, é valoroso, então é bom sempre estar relembrando isso. Eu não vou todos os dias falar, porque a proposta maior é a mensagem. Ok, então voltemos para o nosso tema livre-arbítrio no enfrentamento das provas difíceis. Livre-arbítrio, essa palavra, que ela é atemporal, ou seja, ela não pertence a nenhuma religião. Ela é uma palavra que foi e é significada liberdade de arbitrar. Todos nós temos, uma criancinha quando começa a andar, quando começa a falar, ela já tem a liberdade, ela já tem a autonomia nas palavras. Logicamente começamos a ensiná-la a falar algumas palavras que são interessantes, mas ela por si só já começa a balbuciar palavras que vêm de paragens anteriores e que ela começa a dizer. É interessante perceber já na criança, porque esse livre-arbítrio norteia toda a nossa encarnação, toda a nossa vida espiritual. Você tem a liberdade de arbitrar e decidir em torno da sua vida. Isso é um fundamento básico que foi já instituído e orientado já no tempo do Cristo, quando ele identificava e fazia valer às pessoas a percepção de que ele não poderia fazer a obra só, que ele teve a obrigação de destacar esse assunto que é muito importante. Porque nós não somos teleguiados, porque nós não fazemos determinadamente, aquele determinismo que falamos na sexta-feira, porque Deus quer a nossa participação no processo. A obra precisa ser construída com as nossas mãos. A participação divina, ela se dá, ela é imediata. Muitas vezes não fazemos a nossa parte e o Criador está fazendo a dele. Isso é importante que se diga. Então, a liberdade de arbitrar, essa palavrinha que todo mundo já passou a entender, ela é responsável por um processo muito sério na vida, na nossa encarnação, na nossa vida comum. Por quê? Porque ela interfere na programação espiritual de todas as pessoas que estão assistindo aqui, de todos os seres da Terra. Todos nós sabemos, independente de acreditarmos em realidade espiritual, que existe uma programação espiritual para todas as pessoas. Que programação espiritual é essa? Aquilo que você veio realizar na sua vida. O norte que sua vida teve, o norte que ela está tendo, o norte que ela terá. Chama-se programação espiritual, que é definida antes da sua vinda, do seu retorno à carne. Essa programação, ela pode ser interferida por você, pelo pleito, pelo assunto que estamos aqui tratando. O livre-arbítrio, ele interfere diretamente, fazendo com que essa programação se cumpra ou não se cumpra. Depende do seu entendimento. E esse entendimento casa e bate certinho com a palavrinha que eu tenho dito aqui, eu falei na sexta novamente, chamada amadurecimento espiritual.
O amadurecimento espiritual, ele nenhum tema que estamos falando aqui se reporta especificamente ao aspecto religioso. Alguns diriam assim: Ricardo, mas isso não está inserido nos postulados espíritas. Mas o assunto é tão vida, é tão realidade, que poderíamos dizer que, independente de você acreditar na realidade espiritual, a gente identifica esses acontecimentos na nossa vida. Quando nós amadurecemos espiritualmente, o que é que acontece na nossa vida? Todas as nossas provas são definidas como procedimentos de crescimento. Eu não estou aqui contando o Alice no País das Maravilhas, não. Eu estou identificando as provas de escassez, de falta de dinheiro, provas de saúde, todos os tipos de provas que norteiam a nossa vida. Ricardo, diariamente eu tenho muitos problemas. Eu tenho problemas relacionais com meu filho, eu não me dou bem com meu filho, minha filha não gosta de mim. São vários elencos de informações que nós chamamos de provas, mas que na verdade a espiritualidade nos convida a pensar que são oportunidades de crescimento. E essa palavrinha, amadurecimento espiritual, faz com que eu transforme essas provas difíceis em aprendizado, em crescimento, porque elas não vão deixar de existir. Engana-se quem vende um texto que diz que esse mundo é de alegrias somente. Esse mundo você tem que conectar com só prosperidade, só alegria. Lógico que isso é o norte, essa é a meta. Mas não podemos deixar de dizer que o Cristo já nos antecipou, que o crescimento espiritual ele só se dá pelo volume de provas difíceis vencidas. E o vencimento dessas provas se dão com o amadurecimento espiritual. Quando elas surgem, eu disse já no primeiro vídeo, do outro lado deve ficar o desespero. Você não tem que caminhar com desespero. Você tem que ter a calma, ter a paciência. Tem uma frase muito interessante nesse livro aqui que eu estou lendo, que eu tirei para falar para vocês, que diz o seguinte: o tempo é amigo da justiça e da moralidade. Nós, muitas vezes, como somos convidados ao crescimento através das provas difíceis, entramos em desespero imediatamente. Meu Deus, não para de surgir problemas. Isso é natural. O que nós precisamos compreender é que os problemas precisam ser recepcionados com sabedoria espiritual. Esse é o norte que nós temos que ter em mãos, ter a certeza de que qualquer problema que vier a nós o enfrentaremos com sabedoria. Tem de bom ânimo, não foi eu quem disse. O Cristo falou. Peçamos à espiritualidade, à realidade espiritual, sabedoria quando não a temos, e normalmente não a temos. Vamos abrir os nossos portais espirituais com calma, com tranquilidade. Tem algumas propostas interessantes. Não saia da tua cama sem uma prece. Não saia da tua cama sem afirmações de como será o teu dia hoje, e será positivo independente da prova que você está vivendo. A compreensão da mensagem do Cristo não nos faz livres desses problemas, mas com certeza nos faz conhecedores de uma realidade que vale a pena nós imputar. É a realidade de que as provas existem e existirão, mas elas precisam ser recepcionadas com sabedoria espiritual. Nós temos como meta amadurecimento espiritual, crescimento dessa matéria bruta, mas que é animada por um ser, por um corpo espiritual, que nos convida a compreender que encarnar significa evoluir, que dificuldade significa superação, que a proposta é superação. Nós não podemos espiritualmente encarar todas as provas diárias com a carranca, com a tristeza e com essa palavrinha que infelizmente, desculpe, eu tenho que falar. A reclamação. Isso traz uma energia vibracional, a gente já fez a aula aqui de vibração, muito ruim. Isso não torna a nossa vida melhor. Isso não conecta com portais espirituais que vão nos ajudar à solução dos problemas. Precisamos treinar, amadurecer o processo de agradecimento, o processo de confiança, o processo de entendimento, que vai nos levar ao amadurecimento espiritual e vai nos condicionar a chegar às soluções. Quando nós observamos que hoje as pessoas pedem muita oração, pedem muita vibração por elas mesmas ou por pessoas que estão passando dificuldade,
nos alegramos. Por quê? Porque percebemos que a sensibilidade já está existindo. Você só vai conseguir superar as suas provas difíceis com confiança, com a cabeça voltada para o alto e para frente. Tem um joelho no chão que vence todos os problemas, e a ciência já está dizendo isso. Nós participamos de um trabalho espiritual às segundas e sextas, onde passamos no final vídeos motivadores. E grande parte dos vídeos estão sendo científicos, mostrando que aquilo que muitas vezes achávamos que era um pórtico apenas religioso, em verdade, a ciência já consegue desmembrar. Você tem um ponto de Deus que conecta diretamente com a realidade espiritual e lhe faz perceber as soluções que você tanto norteia. Você tem um aspecto espiritual que lhe motiva o teu corpo físico e lhe condiciona aquilo que você não esperava. Até a sua realidade de saúde física modifica-se. Até o que era para dar errado dá certo. Com um aspecto de confiança, com um aspecto espiritual aberto, com o coração aberto, você consegue superar. Até aquilo que você imaginava que já estava perdido. Não há perdido para Deus. Não existe perdido para a realidade espiritual. Se você estiver em consonância com essas informações, com essas orientações, de fato, não estamos aqui falando em religião especificamente, estamos falando em modelo de superação, em modelo espiritual de vivência, em amadurecimento espiritual. E por isso eu lhe convido, no possível, todos os dias, estarmos conosco, falando sobre vida, mas falando sobre soluções. Nesse instante eu convido a vocês a se fortalecer, pedindo a Deus por aquele que te acompanha ao longo da tua paragem física, que nós chamamos de anjo guardião. Aquele conselheiro, amigo, aquele fortalecedor, aquele orientador, que lhe faz muitas vezes ter dinâmica espiritual quando o convite é de tristeza, é de ficar cabisbaixo, é de desânimo. Nós precisamos renovar as nossas forças, reviver os nossos projetos. E muitas vezes esse irmão que está ao nosso lado precisa ser reabastecido com energia espiritual para continuar nos fortalecendo. E hoje a nossa vibração vai para o anjo guardião que nos acompanha. Pense sobre ele. Todos nós temos um, independente da tua crença. Não falamos aqui agora do aspecto unicamente religioso. Falamos da coerência humana e espiritual. Vamos orar pelo nosso anjo guardião agora. Querido amigo Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade, o influxo espiritual, a presença desses irmãos, a beleza da limpeza espiritual que vem com as nossas ideias fomentadas, nossas ideias lógicas, nossas ideias que busca aquele que nos assiste. Fortalecimento, aprendizado, amadurecimento. Nós te agradecemos, Mestre, pela força da inspiração, pela direção que nós, confiantes, podemos passar àqueles que nos assistem, e que esses benefícios possam nortear a vida daqueles que conosco participam desse trabalho. Permanece conosco, dando força, coragem, desenvolvendo, estimulando essa sabedoria existente e muitas vezes que dorme no nosso interior. Que a paz do Cristo chegue a todos os lares que conectam conosco, agora e sempre. Muita paz e mais uma vez eu te clamo, despertar para todas as superações das provas difíceis. Muita paz para todos. Até o próximo vídeo.